Seja bem-vindo, boa tarde, deputado. Muito boa tarde, é um grande prazer estar aqui de novo na Interativo. Já cheguei aqui com o clima já meio forte aqui, mas... Tá de boa. Preparar a chegada do convidado. Tá bom. Ainda bem que o deputado Vitor Hugo, ele é tranquilo, calma, até o jeito de falar, né? Deputado... Um recado, viu, Pablo? Que confusão é essa? Que confusão é essa no PSL? É lista para lá, lista para cá. Essa crise toda não poderia ter sido evitada com diálogo? Bom, a gente pode observar tudo que está acontecendo como uma crise, como você retratou, ou como um ajuste, uma oportunidade. Porque, na verdade, o que a ala mais próxima do presidente quer, e eu acho que talvez esse tenha sido o pivô de tudo que tem acontecido, é a transparência no uso dos recursos do PSL. O PSL é um partido que saiu no início da legislatura passada de 1 deputado para agora 53 deputados. Então, é o maior partido político na Câmara dos Deputados. Depois do PT, é o maior do nosso espectro político, do nosso lado. Então, assim, na minha avaliação, era natural que em algum momento, conforme os deputados fossem ganhando um pouco mais de experiência na vida parlamentar, porque desses 53, só 4 tinham mandato na legislatura anterior, era natural que algum tipo de acomodação das forças políticas algum tipo de acomodação fosse acontecer. Agora, a busca por transparência, que foi liderada pelo presidente, que outros deputados, dentre os quais eu me incluo, nós embarcamos nessa ideia de cobrar transparência, acabou redundando em tudo isso. E no caso particular da liderança do partido na Câmara, a nossa luta, na verdade, é por uma estabilidade nas votações, por uma condução de uma liderança séria, efetiva, que não coloque em risco a votação de medidas importantes, como, por exemplo, foi a medida provisória 886, que reestruturou as competências dos ministérios da Presidência da República, Secretaria de Governo, Casa Civil e Secretaria-Geral, e que o ex-líder do PSL, o delegado Valdir, naquela oportunidade, obstruiu a votação. Se aquela medida provisória não fosse aprovada naquele dia na Câmara, as chances dessa medida provisória caducar eram muito grandes. E aí a gente não poderia arriscar, lógico, isso também, por exemplo, no projeto de lei 1645 de 2019, que reestrutura a carreira das Forças Armadas e que reestrutura também a proteção social das Forças Armadas e Polícias Militares e Bombeiros. Então, o projeto de lei é abrangente, estão falando aí de praticamente 1 milhão de servidores, tanto nos estados quanto nos municípios, não servidores, mas 1 milhão de militares, né, como a Constituição os define. E o delegado Valdir estava dizendo que iria a comissão especial orientar o voto do PSL de maneira contrária ao projeto que foi estruturado e conduzido pelo governo. Então, assim, a busca, na verdade, pela troca da liderança, o Eduardo Bolsonaro não queria ser o líder. Nós iniciamos essa busca para que nós colocássemos outro líder, e depois o nome do Eduardo acabou sendo... Com a esposa e com uma filhinha, bebê. De acordo com a Polícia Civil, ele não estava trabalhando e a suspeita é de que ele tenha caído em uma emboscada. O caso está sendo apurado pelo GIH de Anápolis. Temos aqui participações dos ouvintes, 98478868, 98478868. Bom, pergunta do ouvinte, vamos lá. A pergunta do André San. Deputado Vitor Hugo, boa tarde. Se o senhor tivesse abraçado o presidentão na campanha, o defendido até debaixo d'água e levasse dele uma rasteira, o senhor não se consideraria traído? Bom, eu vou interpretar que ele está querendo dizer que o delegado Valdir é essa figura que ele está dizendo aí que teria levado uma rasteira. Bom, é preciso contextualizar. Na verdade, o delegado Valdir foi eleito dessa vez, em 2014, ele teve 274 mil votos, o mais bem votado da história de Goiás. Em 2018, repetiu essa marca, mas com uma peculiaridade. Ele teve 420 mil reais do fundo partidário eleitoral, que ele usou praticamente só para si, dividiu apenas com as candidatas do PSL. Você pegou quanto? Eu peguei zero. Zero? Zero. Do PSL não te deu R$1? R$1.
Não tive zero de fundo eleitoral e fundo partidário. Só quem usou fundo eleitoral e partidário do PSL foi o delegado Valdir. Tempo de TV e de rádio foi todo para ele usou todo para si e usou toda a estrutura do partido também. Então, se alguma comissão provisória dissesse que ia apoiar outro candidato, ele simplesmente afastava todo mundo. E na sequência, eleitos, né, deputados federais por Goiás e pelo PSL, eu fui escolhido líder do governo na Câmara, é uma escolha do presidente. O presidente pode escolher dentre 513 deputados, ele escolhe um que é da sua confiança. E em Goiás ele escolheu um que não era aquele que disse que era o deputado federal do Bolsonaro em Goiás. Então, assim, isso em alguma medida certamente o abalou, porque ele se pintou como sendo o candidato do presidente, e na sequência, quando o presidente escolheu o líder do governo e quis escolher alguém de Goiás, não o escolheu. Bom, diante disso e das manifestações que o próprio delegado Valdir, começou a fazer contrárias às pautas do governo, então ele começou a dizer que a reforma dos militares era um abacaxi, que precisava ser descascado, que a reforma da Previdência era ruim. Começou a fazer alguns movimentos falar mal dos filhos do presidente, criticar a própria postura do presidente. Isso foi afastando ele. Então, o fato do presidente não receber durante esses 9 meses é porque o próprio discurso do delegado Valdir o afastou. Não houve traição por parte do presidente. Agora, é lógico que ficou acirrado ainda mais a hora que o delegado Valdir chama o presidente de vagabundo, fala que vai implodir o presidente, isso numa gravação. Depois, pessoalmente, ou em frente da imprensa, chama o presidente de novo de vagabundo, diz que é um covarde. Então, na verdade, a traição é do delegado Valdir em relação ao presidente. E aos moldes do que ele fez com todos aqueles do executivo que ele apoiou. Ele apoiou o Marconi. Na sequência, porque o Marconi, o PSDB, não lhe deu a legenda para candidato à prefeitura de Goiânia, ele traiu o Marconi.